Olá, meu nome é Paulo Camargo, esta é a revisão de Excel básico. O tema da aula de hoje é nomes e função indiretas. Vamos combinar esta função indireta com nomes em células para fazer a entrada de dados inteligentes. Imagine que você esteja preparando um formulário no Excel. Como fazer a entrada de estado e cidade de forma inteligente? Ou seja, primeiro escolher o estado em uma lista suspensa e depois escolher a cidade em outra lista, somente com as cidades referentes ao estado que foi escolhido na lista anterior. Porque senão, se a gente fosse colocar todas as cidades presentes, por exemplo, no Brasil, são mais de 5.000 cidades. Ia ficar um pouco complicado para o usuário escolher a sua cidade. Vamos ao exemplo. Então aqui nós temos uma lista de estado e as respectivas cidades. Um conjunto menor, porque esse é um exemplo didático. Então, vamos elaborar uma lista suspensa para o estado. A gente já viu isso em aulas anteriores. Então a gente vem aqui no menu Dados, Validação de dados, e agora eu vou escolher Permitir qualquer valor não, Lista. Qual vai ser a fonte? É a lista dos estados, ou seja, de B2 até D2. Ok. Então agora nós temos uma lista. RJ, São Paulo, MG. Agora o segredo para a função indireta é nós darmos nomes para o conjunto de células que contém o nome das cidades, a este intervalo. Então eu vou selecionar aqui o Rio de Janeiro, a lista das cidades do Rio de Janeiro, e aqui na caixa de nomes eu vou batizar esse intervalo como sendo RJ. O segredo é esse, batizar com este nome. Enter. São Paulo, SP, vou selecionar e vou batizar como SP. Enter. Minas Gerais também, vou selecionar a lista das cidades de Minas Gerais, vou clicar aqui em caixa de nomes e vou batizar como MG. Enter. Agora eu posso elaborar a lista suspensa da cidade. De que maneira? Validação de dados, validação de dados, permitir lista, e em fonte eu vou colocar a fórmula igual indireto, aqui que está o grande segredo, né? Indireto do conteúdo da célula G3, onde está o estado escolhido. Ou seja, $G, $3. Fecho parênteses, Enter. Agora, por exemplo, aqui está MG. A lista de cidades que aparecerá será de Minas Gerais, Belo Horizonte. Se eu escolher uma outra cidade, um outro estado, melhor dizendo, São Paulo, vai aparecer aqui na lista das cidades, a lista de cidades de São Paulo. Bem mais inteligente, né? Vamos a um segundo exemplo. Eu tenho aqui uma lista de carros e os valores para diversos meses no ano. Então eu vou fazer 3 métodos para localizar o preço de um determinado carro para um determinado mês. O primeiro deles, já elaborei aqui a lista, certo? De carros, Jaguar, BMW, os meses também já estão colocados. Bom, o método PROC-V a gente já viu, só para a gente recordar, primeiramente eu vou determinar o índice da coluna, dado o mês. Então aqui a gente vai usar a função corresp, que a gente já viu anteriormente, abre parênteses, o valor procurado é aquele que está na célula A15, a matriz procurada é a lista dos meses, ou seja, de B2 até M2, e o tipo de correspondência será exata. Vou fechar o parênteses, Enter, pronto. É a coluna 9. Muito bem, e o método PROC-V vai ser igual a PROC-V, abre parênteses, o valor procurado vai ser o carro, BMW, lembrando que a lista de carros tem que estar ordenada, a matriz vai ser de
A3 até M10, e o número de índice ou coluna, ponto e vírgula, vai ser esse calculado aqui. Temos que lembrar que temos que somar mais um, né? Porque agora a gente tem mais uma coluna, que é a primeira coluna, que contém o nome dos cargos. Então, mais uma, ponto e vírgula. Vamos procurar a correspondência exata. Vamos fechar aqui o parêntese, Enter. Então, ele achou para o carro BMW em setembro 787. Aqui, este é o valor. A gente também poderia usar nomes de células. Como? Vamos batizar estas células. Eu vou selecionar toda a minha planilha com todos os dados, inclusive os títulos. Agora eu venho aqui em fórmulas e eu venho aqui em criar partir da seleção. Então ele vai usar linha superior, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, para dar nomes a essas células. E a coluna da esquerda também. Ok. Então vejam que agora eu tenho vários nomes aqui. Por exemplo, o que significa agosto? É esse conjunto de células. O que significa, por exemplo, BMW? É esse conjunto de células. Então, se eu quero identificar por nomes BMW setembro, eu poderia usar igual BMW, usando o operador de interseção, espaço em branco, setembro. Veja que ele pinta de azul o BMW, envolve as células em uma borda azul, BMW, e envolve as células de setembro numa borda verde. Muito bem, qual que é a interseção? 787. E, finalmente, a gente vai usar o método indireto. O método indireto seria igual a indireto, exatamente como a gente fez aqui em nomes, indireto de BMW, espaço em branco, indireto de setembro. Exatamente a mesma coisa. Só que eu usei a função indireta, transformei o nome numa variável. Se eu mudar aqui, por exemplo, para Jaguar, ele vai pegar o valor de Jaguar pelo PROC-V e pelo método indireto também. Em nomes, eu teria que vir aqui e trocar BMW para Jaguar, para poder pegar o valor correto. Então, o método indireto, ele torna o nome uma variável e faz a captura desse valor de forma mais inteligente. Esta fórmula indireta ainda não está totalmente correta, porque, por exemplo, Aston Martin, se eu escolher Aston Martin, ele não deve pegar o valor corretamente. Ref. Por quê? Porque Aston Martin tem um espaço em branco. Esse espaço em branco não pode ser utilizado como nome de célula. Então, na verdade, qual foi o nome que ele atribuiu a Aston Martin? Vamos dar uma olhadinha aqui na caixa de nome. Aston Martin, ele substituiu o espaço em branco por sublinhado. Assim, eu também tenho que tomar esse cuidado de que, se por acaso houver um espaço em branco, eu tenho que substituir por sublinhado. Então, eu posso combinar essa função indireto com a função substituir. Em vez de pegar diretamente o conteúdo da célula A14, eu vou substituir o conteúdo da célula A14, ponto e vírgula. O texto antigo vai ser um espaço em branco e o novo texto vai ser um sublinhado. Fechando o segundo parênteses, Enter. Agora sim
ele pegou corretamente Aston Martin. Aqui também, né, para eu ser coerente, Aston underscore Martin, 1757. Então a gente combinou aqui, fez uma combinação das funções substituir, onde eu estou substituindo o branco pelo sublinhado, e da função indireta, usando o operador de interseção. Com isso a gente consegue fazer uma fórmula mais genérica. E por fim, vamos tornar essa planilha aqui mais interativa. A gente pode fazer uma formatação condicional para que ele destaque a escolha que está sendo realizada aqui. Então podemos vir aqui. Eu vou inicialmente colocar o cursor aqui na célula B3. Eu vou formatar a célula B3, depois a gente pode copiar para as demais células. Então, primeiro, formatando condicionalmente esta célula. Eu venho aqui em formatar condicional, nova regra, e vou usar esta opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Seleciono. Qual vai ser a condição? Ora, se o conteúdo da célula, vejam que eu vou escrever aqui, o conteúdo da coluna $A, mas eu vou deixar a linha ser variável, 3, for igual ao conteúdo da célula, agora de forma absoluta, A14, então eu vou destacar isso aqui formatando preenchimento amarelo. Muito bem. Além disso, eu tenho que fazer a mesma coisa para a coluna. Então eu venho aqui novamente em formatação condicional, nova regra, se, usando a fórmula, se o conteúdo da célula, nesse caso, B vai ser variável, mas a linha será fixa. Então, $2 for igual ao conteúdo absoluto de A15, então eu vou formatar preenchimento amarelo. Ok. Ok. Muito bem, agora eu posso usar a ferramenta pincel para copiar este formato para todas as outras células. Então vamos copiar. Eu clico na ferramenta pincel e agora aplico a todas as células. E aí ele destaca. Por exemplo, aqui Aston Martin em setembro. Se a gente mudar aqui, por exemplo, para Mazda e abril, ele vai destacar aqui então quais são qual é a linha e qual é a coluna destacada. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!